Vou falar mais uma vez com ele, nosso querido amigo, Dr. Rubens Teixeira. Você sabe, o Rubens tem várias qualificações, ele é economista, é advogado, é engenheiro e, sobretudo, uma pessoa preocupada com a vida. E o Rubens Teixeira é gente muito boa. Muito bom dia, Rubens Teixeira. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. Muito obrigado, Fernando Sérgio, por sua generosidade sempre comigo. Perfeito, perfeito. E você vem postando algo bastante interessante no site de relacionamento, e a gente até chegou a fazer uma pré-combinação do que falaríamos no dia de hoje. Porque 2 posts seus nesses sites no Facebook, por exemplo, foram bastante interessantes, né? Um deles, quando você diz que sintetizando, né? Você diz que perdoar é melhor do que guardar rancor. É mais ou menos isso, não? Pois é, Fernando Sérgio. O que acontece? As pessoas, às vezes, quando sofrem algum prejuízo pessoal, tendem a querer reagir sempre, querer, às vezes, se vingar. Enfim, elas tomam aquelas atitudes defensivas, mas que nem sempre são as melhores escolhas. Então, a gente observando o dia a dia, a gente observando o comportamento das pessoas, observando até as circunstâncias difíceis que a gente se depara, nós chegamos à conclusão que não vale a pena a gente gastar energia reagindo. A gente tem ali aquele comportamento comum de querer se defender, aquela coisa autodefesa ou até defesa de outras pessoas, e às vezes gastamos muita energia com isso. E normalmente, e o que é comum, as nossas energias são limitadas. Nós não temos energia ilimitada. Então, se a gente vai gastar energia brigando, vai gastar energia se vingando, ou até guardando ódio ou sentimentos ruins, o que acontece? A tendência é que nós deixamos de usar esta energia para prosseguir, para buscar a excelência, para melhorar, enfim. Aí por isso que a gente colocou lá no Facebook, e realmente deu impacto muito grande, quer dizer, uma aceitação muito grande, que pessoas excelentes não gastam energia brigando, perdoam. Perdoar faz bem para a saúde, para a alma e para a carreira profissional também. Porque, agora, na verdade, a ciência já demonstrou que a pessoa que guarda ódio, isso acaba se transformando em enfermidades. A pessoa que guarda ódio, ela não consegue raciocinar livremente, não consegue ser criativa, não consegue vislumbrar objetivos futuros, ficar motivada, enfim. O ódio elimina todas essas perspectivas. Então é melhor fugir do ódio. Não seja refém do seu adversário, não tenha ódio dele, se livre dessa coleira. O ódio é como se fosse uma coleira, que aquela pessoa que tem ódio de um terceiro, o terceiro a controla. Então, a melhor coisa que você pode fazer para vencer o seu adversário, se ele te desagradou, é você manter a paz, manter a mente tranquila e não ter ódio. Perfeito, eu concordo plenamente. E tem um outro post interessante, esse artigo achei também igualmente muito interessante. Você diz aí, a importância da perseverança. É bom lembrar que não são em todas as tentativas que temos êxito, mas não desanime, você não será marcado, isso aqui é ótimo, você não será marcado por aquelas que tentou e não obteve êxito. Você será marcado pela que triunfou. É isso mesmo, não? Então, Fernando, o ser humano, ele tem uma tendência muito grande, quando ele tem algum insucesso, ele marcar a si mesmo aquele resultado ruim. E eu costumo falar nas minhas palestras, enfim, escrever nos livros e artigos que eu escrevo e palestras que ministro por aí, que se nós tivermos, por exemplo, 50 tentativas de determinado objetivo e não tivermos êxito, e quando nós tentarmos a 51ª e obtivermos êxito, essas 50 não serão uma história de derrotas, mas uma história de perseverança, porque uma vitória, ela apaga todo um passado de derrotas, vamos dizer assim. E o triunfo fica marcado pela persistência, pela perseverança, e quanto mais difícil for uma luta, e quanto menos favorito alguém for,
quando a pessoa alcança a vitória dela é muito mais reluzente, é algo muito mais extraordinário. A minha vida, o pessoal costuma perguntar nas palestras, eu cito alguns exemplos, a história da minha vida, ela não chama atenção por eu ser um camarada que obtive resultado de primeira, ou que eu tenha sido aquele camarada que sempre tudo deu certo, mas o contrário, eu acabei tendo muitas dificuldades, e as dificuldades é que chamam atenção, porque as pessoas no seu dia a dia enfrentam dificuldades e querem ter a certeza, querem ter a convicção que é possível vencer. E eu tento encorajar as pessoas, e é até interessante, Fernando, porque eu já recebi e-mail da China, e-mail até recentemente de uma PhD dos Estados Unidos, dizendo que assistiu uma palestra minha pelo YouTube e sentiu-se encorajada a escrever um artigo da área de biomédica lá nos Estados Unidos. E detalhe, eu ministrei essa palestra aqui em Nova Iguaçu, e foi colocado no YouTube, e lá as pessoas assistem. Então, eu gosto de incentivar as pessoas, para muito bem ver as pessoas vencendo. Então, eu preciso tirar delas os sentimentos que podem levá-las à derrota. Perfeitamente, eu acho que é rigorosamente isso mesmo, né? Então, 2 grandes recados, né? É aquela história, não se deixar ofender de uma maneira tal que, de repente, turve a mente, né, para a possibilidade de saída de problemas, para a possibilidade da criatividade, da produtividade que é tão desejada. E o outro é realmente aquilo que o amigo disse com muita propriedade, que é a perseverança, que sem ela não se chega a lugar algum, né? Exatamente, porque eu costumo dizer que uma pessoa, quando desiste de algo que ela gostaria de conseguir, ela perde ali. Ela perde, às vezes, até na partida, porque ela não tenta sequer. É alguém que vai participar de uma competição e já na partida perde. Então, quer dizer, o grande valor da vida é perseverança. E eu costumo dizer também o seguinte, Fernando, se for pro cara perder, não tem problema não. Uma vitória em que a pessoa perde suado, cansado, ali, ensanguentado, essa pessoa não está perdendo, ela vai ser aplaudida por quem está assistindo. Então, se tiver que perder numa determinada batalha, algo transitório, que se perca cansado de tanto lutar. Não pode perder arrumadinho, se explicando, com a carinha bonitinha, porque isso aí é que é derrotado. O camarada que perde uma batalha fazendo todo o esforço, ele vai ser aplaudido como se tivesse vencido. Esse é o sentimento de quem está assistindo. Perfeito. Esse é o Dr. Rubens, um coautor do livro 25 Leis Bíblicas de Sucesso, que realmente é um dos mais vendidos do país, e mostrando então esse lado, essa faceta importante de estimulador que é do desenvolvimento das pessoas, que é uma coisa que a gente realmente muito precisa. Eu também acho que eu vi uma imagem, uma ocasião, é pena que nós já estamos agora quase em cima do destaque, mas só para deixar essa imagem de que ficar olhando muito para o passado é como se fosse uma locomotiva com o farol voltado para trás. Não adianta, porque não ilumina o caminho. Dr. Rubens, muito obrigado, me senti muito honrado mais uma vez com sua presença, e até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, Fernando Sérgio, aos ouvintes da Super Rádio Tupi. Eu queria dizer para todos nós que Deus tem sempre o melhor para nós. Vamos confiar nele, lutar bastante, que a gente chega lá.